Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem? Aqui é o professor Anderson, professor de arte do Colégio João e Marcela, e vamos dar início à aula dessa semana. Semana passada, fizemos uma arte rupestre. Na verdade, fizemos uma arte inspirada na arte rupestre, pois não desenhamos, na verdade, com os mesmos materiais e nos mesmos suportes que os homens da pré-história. Fizemos uma arte no nosso caderno sobre um suporte que vocês prepararam fazendo uma colagem com papel marronzinho, não é verdade? E no lugar do sangue dos animais, de sementes, de frutinhas, nós usamos a tinta, ou a canetinha, ou o lápis de cor vermelho. E para substituir argila, carvão, nós usamos o quê? O lápis de cor marrom, ou a canetinha marrom, e o preto. Então você já tem uma arte que representa a arte rupestre. Nós vimos que eles desenhavam na parede das cavernas para se expressarem, para se comunicarem. É como se a parede da caverna fosse o seu diário, né? Fosse a sua forma de se comunicar. Hoje em dia, a gente se comunica muito por WhatsApp, né? Por redes sociais, por e-mail, né? Nós utilizamos o celular, o computador. Naquela época não existiam essas ferramentas, na verdade eles nem escreviam, então eles faziam os desenhos em um lugar que todos poderiam ver, que no caso era na parede do lugar onde eles viviam, na parede das cavernas. Então nós podemos dizer que as paredes com arte rupestre são na verdade o diário do que acontecia na pré-história? Sim, podemos dizer isso. Por isso que a atividade dessa semana vai se chamar Diário das Cavernas. Porque nós vamos fazer uma ilustração, ela vai começar hoje e você vai fazer um pouquinho na segunda, um pouquinho na terça, um pouquinho na quarta, até chegar o domingo, ok? Porque a próxima da aula de arte é na segunda-feira. E você vai precisar preparar a sua folha para ela ficar assim, ó, com um marrom bem clarinho. Eu vou dar algumas sugestões. Se nós estivéssemos no colégio, eu ia pegar um pouquinho de tinta marrom, ia colocar em um potinho, ia misturar com bastante água para ficar uma tinta marrom bem clarinha. E daí nós iríamos pintar essa folha para ela ficar um marronzinho bem clarinho, quase transparente. Depois que secasse, nós íamos fazer essa atividade. Mas pode ser que vocês não tenham tinta marrom em casa. Então eu vou dar outras duas sugestões. Tudo bem? Então eu vou pedir para vocês pegarem o caderno agora, para a gente começar a fazer a nossa aula. Então eu vou fazer algumas demonstrações e vocês vão decidir aí em casa como que você vai fazer, qual material que você tem disponível, tudo bem? Então para deixar a folha com esse marronzinho, eu vou demonstrar primeiramente utilizando tinta guache. Depois eu vou demonstrar utilizando café, tá vendo aqui? E eu joguei aqui no meio até um pouquinho daquela borra de café. Quando a gente coa o café, fica o cafezinho na xícara, mas no filtro fica aquela borra de café, né? Eu peguei aquela borra e joguei um pouquinho aqui e misturei. Então eu tenho aqui café, sem açúcar, para não ficar com formiga o seu caderno depois. Mas você também pode fazer com um pouquinho de terra. Você pode ir no vaso que tem na sua casa, no jardim, no quintal, né? Tem algumas pessoas que moram em apartamento, não tem ali um jardim, um quintal, que possa pegar um pouquinho de terra. Mas pode ser que tenha um vaso com uma planta em casa, não é verdade? Então vai lá, pega um pouquinho e faz como o professor. Joga um pouquinho da terra aqui, mistura com um pouquinho de água, não coloca muito água, senão vai ficar muito claro. Tem que ficar um pouquinho escuro, ó, tem que ficar marrom. Então você mistura um pouquinho e você fica com um caldinho, aí você vai pintar. Para pintar, você vai poder usar pincel, como o professor vai usar aqui, mas você também pode fazer com a mão. Você pode sujar a sua mão naquela aguinha com terra e ir espalhando. E se você quiser usar algodão, um pouquinho de papel higiênico, e você pode fazer essa pintura também. Ela não precisa ficar tão lisinha, porque se é para representar a parede de uma caverna, não precisa ficar tão lisinha assim. Dá uma olhada no professor. Não ficou uma pintura perfeitinha, ok? Vamos lá? Vou demonstrar o primeiro passo então. Eu vou demonstrar todos na mesma folha, até mesmo para não haver desperdício de papel. Mas o que você escolher, você vai fazer a folha inteira, tá? Então esse cantinho aqui, ó, o professor vai demonstrar utilizando café,
com um pouquinho daquela borra de café, do filtro, tá bom? Então eu vou molhar o pincel e vou pintar. Certo? Ó. Posso deixar assim bem molhadinho, porque daí você pode depois deixar na varanda, no quintal, no sol, para secar. Então, ó, olha que bacana. Professor, e essa sujeirinha que grudou? Na hora que estiver seco, você passa a mão, ela solta todinha, tudo bem? Então, ó. Certo? Agora, eu vou demonstrar com um pouquinho de tinta guache. Mas lembra que eu falei que tem que ser com água? Então eu vou pegar aqui, ó. E vou colocar um pouquinho de água na tinta guache. Porque senão vai ficar um marrom muito escuro se eu pintar direto, não é? Ó. E a gente quer que fique clarinho. Professor, mas esse marrom está diferente desse marrom. Sim, porque são materiais diferentes. Mas não tem problema. Só vão ficar com tons diferentes de marrom. Vou pintar mais um pouquinho de café aqui para ficar bem equilibrado. Então vai ficar café de um lado, tinta do outro e com a terra no meio. E agora aqui eu vou demonstrar para vocês utilizando terra. Ó, pessoal, eu fui ali num vaso e peguei terra, tá? Essa terra aqui ela é mais preta, que é aquela terra que vem com humus de minhoca, né? Que é a terra pra gente plantar. Mas se sua terra tiver marronzinha, não tem problema. Só que eu não vou pintar direto com a terra, eu preciso colocar um pouquinho de água. E daí eu vou pintar com a sujeirinha, ó. Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Olha, ficou um outro tom. Como eu disse para vocês, por eu ter pegado essa terra aqui mais preta, ficou mais escuro, né? Vocês não precisam fazer 3, vocês vão fazer a folha inteira de um único material. Eu só estou demonstrando que pode ser que alguém não tenha tinta, então pode fazer com terra. E se não tiver nem terra e nem tinta, pode fazer com o café. Então você vai decidir em casa qual material que você vai utilizar. Mas vai ter que pintar a folha inteira, tá bom? Vai ficar assim. Vou organizar a mesa agora. Então você já pintou a sua folha inteirinha. Pode usar até algodão para pintar ou o dedo mesmo, pinta com o dedo. Ó, tudo bem? Então sua folha vai ficar inteirinha marrom. Aí você vai precisar esperar mais ou menos uns 20 minutinhos para essa folha dar uma boa secada, certo? Se estiver num dia, se segunda-feira estiver bem sol assim, acho que vai secar bem rapidinho. Depois que secou, você vai ficar com a folha desse jeito. Ó, pode passar a mão que não solta sujeira. Ah, só solta um pouquinho sim, solta, ó, minha mão ficou suja. Mas não tem problema, né? Os homens das cavernas ficavam com a mão suja também, então não tem problema. Aí nós vamos escrever o título da nossa atividade. E o título da nossa atividade nós vamos escrever de canetinha vermelha e de canetinha preta. Vou achar minha canetinha preta aqui. Então vamos lá. Todo mundo pegando o material que o professor falou. Canetinha vermelha e canetinha preta. Achei. Então aqui em cima vocês vão escrever Diário das Cavernas. Vamos lá. Diário
Aí você pode fazer uns detalhes com preto assim, ó. Fica bem legal, bem bacana. Ó, que legal. Aí, agora é que chegou esse desafio. Por quê? Assim como o Homem das Cavernas, ele entrava e fazia um desenho sobre algo que havia acontecido naquele dia, como se fosse o seu diário, vocês vão, no final do dia, ou dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo, né? Você vai fazer um desenho aqui de algo que tenha acontecido na segunda-feira. Só que você não vai fazer o desenho como você costuma fazer. Você vai fazer o desenho no estilo... Vou pegar aqui o meu caderno. No estilo do que o Homem das Cavernas fazia. Então vocês se lembram que semana passada eu fui explicando para vocês que ele saía para caçar. O desenho era sempre feito de palitinho, o preto, o vermelho, não é? Então você vai pensar em algo que tenha acontecido na segunda. Então vamos supor que na segunda-feira, acompanha aí, agora o professor vai só demonstrar, você presta atenção. Eu vou imaginar a semana toda, porque você vai ter que fazer um desenho para segunda, um desenho para terça, um para quarta, um para quinta, um para sexta, um para o sábado e um para o domingo, certo? Então você vai fazer um desenho por dia. Então esse desenho precisa ser pequeno e você vai completar essa folha inteira como se essa folha fosse a parede da sua caverna durante uma semana. Você ficou uma semana vivendo naquela caverna. Então todos os dias você vai desenhar algo de preto, de vermelho ou de marrom. Então vamos supor que na segunda-feira você ficou sentado aí assistindo a aula de arte, olhando para o notebook, ok? Então você vai lá no final do dia e fala assim, eu vou desenhar isso. Então você vem, desenha a cabeça, o corpo, a perninha, olha só, tá sentado, e os braços. Porque aqui o professor vai fazer agora a cadeira e a mesa, que tem o quê? O notebook. Então esse foi o desenho de segunda. Na terça, vou dar um outro exemplo. Você andou de skate. Então você vem aqui em algum outro lugar e você vem e desenha. Você, olha só. E agora, o que o professor vai fazer aqui? O skate. Vocês viram que, óbvio, que naquela época eles não iam desenhar um notebook, uma cadeira, um skate, porque não existia. Mas a gente está fazendo as nossas atividades do ano de 2020 como se fosse naquela época. Então eu estou usando somente esse estilo de desenho e as cores da arte rupestre. Então vamos supor, segunda-feira eu fiz esse desenho, terça-feira eu fiz o skate, quarta-feira, um exemplo, tive aula de educação física. Então eu fiz aqui exercícios físicos. Então eu venho aqui e faço. Você vai se desenhar, ó, fazendo exercícios físicos. Dá só uma olhada que legal. Ok? Então segunda, terça, quarta. Na quinta-feira você brincou a tarde toda jogando futebol. Então eu venho aqui e desenho a cabeça, o corpo. E aqui você jogando futebol. Ou qualquer outra brincadeira, certo? Então, segunda, terça, quarta, quinta. Mas você não vai fazer tudo no mesmo dia. Você vai esperar o dia correto. Então, segunda-feira você faz um desenho. Terça-feira você faz outro desenho.
quarta, quinta. Sexta-feira, você assistiu muito televisão. Você ficou assistindo televisão a tarde toda. Então você vem aqui e você se desenha. Olha só. O controle remoto na mão. Aqui você está deitado no sofá, olha só. E a TV. Vou fazer uns risquinhos assim, como se fosse a luz da TV indo em sua direção, certo? As imagens. Então, vamos lá. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. No sábado, você saiu até a varanda, até o quintal, o lugar onde fica o seu animal de estimação, e você ajudou a limpar a arinha do seu gato, recolher o cocô do cachorro, certo? Então vamos fazer aqui, ó, a vasilhinha do cocôzinho, da ração, e aqui o seu pet. Lá eles desenhavam os animais que eles caçavam, né? E aqui a gente está desenhando o pet. Olha só. E a ração que você colocou aqui. Tudo bem? Falta um desenho, que é o do domingo. Então vamos lá, o que pode ser no domingo? Então eu vou usar ou aqui ou aqui. Ah, você pode também fazer. Vamos supor, se foi uma semana com muito sol, quente. Então você vai e desenha o sol. Lembra que nós fizemos semana passada o sol? Tudo bem? Se você tem um cachorro, você pode fazer o cachorrinho. Então vamos pensar alguma coisa para o domingo. O que pode ser no domingo? Ficou jogando videogame. Então tá sentado aqui no chão da sala. Olha só. O controle na mão. E aqui o computador ou a tela da televisão que você joga videogame. É só um exemplo, né, pessoal? Porque cada um vai imaginar a sua rotina. O que vocês acham? Sobrou um espaço aqui, né? O espaço que sobrou você pode colocar mais algum desenho da sua rotina, do seu dia a dia, do seu diário, como se fosse o diário das cavernas. Então aqui tem a semana que o professor acabou de inventar, só para mostrar para vocês, tudo bem? Então tem uma parte que é a nossa aula de arte e o restante é uma tarefa de casa, que você vai fazer um pouquinho por semana. Combinado? Ó, super legal. Tudo bem? Isso vai ficar no caderno de arte. Lembrando que depois que você pinta, ou com café, com a terra ou com a tinta, você precisa esperar um pouquinho antes de fazer o primeiro desenho. Então a minha sugestão é que você pinte e espere muitos minutinhos, tipo 20, meia hora, 40 minutinhos para fazer o primeiro desenho, que é o desenho da segunda-feira. Aí só no dia seguinte você vai fazer o desenho da terça. E você vai pensar em algo que aconteceu no seu dia, na sua rotina, pois é um diário, não é verdade? Espero que vocês tenham gostado dessa atividade. Ela não vai ficar pronta num dia só, vocês vão fazer um pouquinho por dia. Para a semana que vem, vocês precisam separar para a aula de arte algumas folhas de revista velha, ok? Algumas folhas de revista velha. E também um bombril, que é esse materialzinho que a gente usa na cozinha para lavar algumas coisinhas, né? Então você vai precisar de um pouquinho de bombril e algumas folhas de revista velha, ok? Estou avisando agora para vocês terem tempo de procurar aí na casa de vocês, tá bom? Assim que o seu diário estiver pronto, você pode enviar para o professor no e-mail, por favor. Vou gostar muito de ver o resultado do trabalho de vocês. E se tiver dúvidas também pode enviar. E se quiser compartilhar na sua rede social, basta marcar o colégio, @Colégio João e Marcelo. Tudo bem? Um grande abraço, pessoal. Boa semana.